Deixa eu falar, sabe quando você se apaixona pela pessoa? É isso. Esse papo com a Patrícia Valente foi um papo assim, além de enriquecedor, né? Foi para mim assim um reencontro. Na Gaia, na escola de astrologia, eu tive contato com vários astrólogos, né? Às vezes numa palestra, às vezes num papo curto e tal. Só que até por essa busca por consciência, tem algumas pessoas que transmitem uma verdade, né? E tem outras que só repetem. E a gente tá cada vez mais tentando encontrar essa diferença. E a Patrícia Valente, ela mostra claramente essa diferença assim, na verdade que ela transmite, né, na linguagem da astrologia dela. Ela trouxe um papo aí sobre os vícios e as prisões, vista pelo mapa astral. Ela foi extremamente generosa e solidária, propondo um tema que faz parte do meu know-how, né, do meu atendimento e tal. E foi um papo assim riquíssimo. A gente viajou, falou do signo de peixes, falou de um monte de coisa. Ela trouxe insights assim que. Vamos lá, você vai pirar nesse papo aí também. Falar e olhar aqui. Oi, Patrícia. Oi, Paty. Vou te chamar de Paty. Tá Tô íntimo já. combinado, tudo bom? Né? Sim, Seja estamos. bem-vinda aí. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de te acertar aqui o negócio. Tudo bom? Como é que você Sim, está? sim. Tudo em paz, tudo em paz. Estava aqui falando da sensação, né, de estar feliz de poder estar trocando esse papo. Uhum. Sou apaixonado, assim, então alguns astrólogos eu convidei para trocar essa ideia. E aí, o muito legal é que eu também aprendo um monte e também fico entusiasmado em poder registrar o papo, né, porque fica aqui gravado, né. Uhum. E aí, para mim é um orgulho, assim, eu falei com tal, falei com o Robson, falei com a Patrícia Boni, falei com a Patrícia Valente agora, falei com outro, para mim é uma bagagem também. E aí, é, você pode se apresentar um pouquinho, antes da gente mergulhar no papo, falar de você um pouco. Vai lá. Primeiramente, obrigada, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui, conhecer teu trabalho. Ah, fiquei contente de te conhecer agora, da gente poder conviver um pouco mais. Eu sou astróloga, minha formação de base é marketing, comunicação social. Eu estou mais de 20 anos na área da astrologia. Eu trabalho hoje com astrologia, constelação familiar e consultoria e atendo individualmente. O meu atendimento é basicamente individual, dou aula, palestra, e, enfim, eu gosto muito de compartilhar o que eu sei também, né? Então, e aprender, eu estou sempre aprendendo. Também vou aprender com você aqui hoje, e com as pessoas aqui, com as perguntas. É sempre, como dizia um dos meus mestres, né? Eu sou estudante de astrologia, né? Sou uma estudante, eterna estudante, porque a gente não cansa. Quando a gente começa, né, Rodrigo, quem resolve entrar na astrologia e se apaixona, não consegue sair mais. Eu acho que é um caso de dependência que a gente precisa começar a estudar, porque a gente acaba ficando monotemático, né? Esses livros aqui atrás de mim são só de astrologia. Então, eu acho que eu sou um caso, Ah, que legal. Tem um bocado aqui também. né? Dá uma boa noite para a Renata, que está chegando também, a Renatinha, o Santos. Enfim, boa noite a todos. Conforme o povo vai chegando, a gente vai se atualizando. E é isso, né? E aí eu achei muito legal, inclusive estava falando disso, no sentido de você propor e aceitar falar de vícios, de dependências, né? De vir para cá, né? Mais para cá, assim, vamos conversar sobre isso, vamos mergulhar sobre isso aí que você fala, né? Vamos aprender sobre isso. Eu achei muito legal, falei, nossa, vai ser um mega aprendizado, né? Uhum. E, enfim, aí falando um pouco, eu tenho esse trabalho, né? Eu chamo de Fique Limpo na Rua, que é o uso da astrologia no trato da dependência química. Então, eu compreendo, até pela minha experiência pessoal, que o processo de ir conhecendo, eu vou mergulhando dentro dos meus labirintos e vou entendendo essas prisões e vou conseguindo me sustentar. E depois, quando eu conheci a astrologia, eu entendi e vi que ali era uma carta já com esse mapa pronto. Né? Então, com a necessidade do autoconhecimento, a gente tem o mapa astral que já tem as coordenadas desse mergulho. Porque o que tem na área é muito aquela coisa assim de achar que toda adicta é igual, como se a recuperação fosse uma caixinha e todo mundo se iguala ali, então quem está dentro está em recuperação, quem está fora não está. E aí eu trabalhei alguns tempos em clínicas também, e vi muito esse processo, né? E aí esse processo de trazer a astrologia, primeiro é um processo de individualidade, de humanizar. Assim, ó, seguinte, tem a doença, tem a dependência, porém,
existe a característica pessoal da pessoa. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, uma lua em tal lugar e tal. E é muito nesse sentido, de trazer a astrologia, de falar de astrologia, para assim, ó, né? A lua quer dizer isso, e todo esse processo. E aí, com essa oportunidade agora da internet, desde o ano passado, eu comecei a vir para cá e trazer o trabalho de campo que eu fiz durante um período para a internet e passei a alcançar mais pessoas, né? Mas o meu primeiro trabalho foi nas clínicas. Então, trabalhei em São Paulo em, eu acho que 20 clínicas, 15 a 20 clínicas durante uns 4, 3 anos, levando astrologia, fazendo reunião de grupo, levando uma passada dos meninos e quebrando os paradigmas, né? Daí, numa das últimas clínicas que eu participei, eu sempre falo disso porque para mim foi um mega salto, assim, no sentido assim, tinha uma reunião que chamava multidisciplinar. E aí tinha o psiquiatra, tinha os 2 psicólogos que eram gerentes de casa, tinha os terapeutas e os coordenadores, na Gran House, ali na Vila Maria, aqui no interior de São Paulo, esqueci. E esqueci o nome do bairro, mas no interior de São Paulo ali, perto de Atibaia. E aí eu tenho algumas coisas em Libras, eu comecei a fazer parte das reuniões de equipe, e aí discutia cada caso, e aí o psiquiatra, o doutor José, ele muito sóbrio, assim, ele fala assim, mas eu quero, antes de tudo, ouvir a opinião do astrólogo. Aí eu sacava uma astral assim, e ia falando do que significava a interpretação, e ali eu fui aprendendo muito também, e foi acontecendo essa abertura, né, da astrologia, e foi sustentando, e foi acontecendo, e é esse o trabalho que eu faço hoje, com a extensão da internet, né, nesse atendimento. É incrível. Entendeu? Muito legal. Você sabe, você está falando de ver como indivíduo e de não a oportunidade de levar o mapa e o olhar para tratar as pessoas ou para ver as pessoas, os pacientes no caso, como cada um como um universo, eu acho fantástico, porque o mapa é isso, né, Rodrigo? Porque assim, cada um tem um mapa. Aliás, pessoas têm mapas iguais. Mas por que pessoas com mapas iguais são diferentes? Porque são únicas. Não é? As pessoas têm, além do seu mapa, tem a sua história. Então, combina a sua história com o seu mapa. E por isso que pessoas com mapas iguais fazem coisas diferentes. Assim como pessoas que têm a mesma questão da dependência, com mapas diferentes, vão reagir de outra maneira. E o mapa, como você falou, eu também penso assim, o mapa é uma carta de navegação. O mapa, como eu dizia, o mapa é para navegar, né? O nosso mapa astral é para a gente navegar na existência. E poder ajudar essas pessoas é fantástico. E ter tido a oportunidade de eu trabalhar em clínicas é mais maravilhoso ainda, que esse médico, esse psiquiatra, que te permitiu ter essa abertura e te ouviu. Assim, esse cara, não perca esse cara de vista, porque é uma preciosidade, né? E eu não sei o que você olhava no mapa, mas assim, lá, antes da gente começar a conversa ao vivo, a gente estava conversando lá nos bastidores, né? E comentando que se fosse simples, né? A gente pegaria os manuais e falaria assim, não, se for tal elemento na astrologia, tal pessoa vai ter tal vício, né? Por exemplo, o elemento água, e não é assim que eu penso, enfim. Mas o elemento água teria tendência a vício com álcool. E não é assim, né? A gente não pode ser reducionista e nem quer ser reducionista, mas assim, dá para entender e ajudar a pessoa pelo mapa dela, a reencontrar as forças dela e sair dessa questão. Por exemplo, um chavão. Vamos pegar um chavão que tem na astrologia, né? O signo de peixes, que é um signo extremamente sensível, extremamente permeável, é o elemento água. Eu acho que a grande beleza do signo de peixes é a capacidade da empatia, né? Ele é o último signo do zodíaco, é o grande todo, é a água universal, é a água do degelo. Se a gente pensar que é o último mês da última estação, pensando nas estações do hemisfério norte, né? É o degelo do inverno. Então é a beleza do signo de peixes, essa capacidade de sentir a dor do outro. Para sentir a dor do outro, ele precisa sair dele. Então ele sai dele e vai até o outro. O desafio é voltar para si, né? Então, essa beleza, eu falo, as coisas o signo de peixes tem associação com o cinema, com a arte, com a música clássica. Quando a gente está baixo astral, quando a gente não está legal, a gente vai ouvir uma música,
Quem nunca, né? Ficou na fossa ou ficou triste, foi lá ouvir aquela música, trocentas vezes de chorar, aquela coisa de se, de lavar a alma, de chorar com uma música, de se aliviar a tristeza, ou com um filme, ou com fotografia, ou com o cinema. A arte, um certo tipo de arte, tem a ver com a natureza de peixe. Essa é a beleza do signo de peixe. Mas também pela permeabilidade, algumas coisas acabam entrando e ficando. Então, mas dá para sair pelas qualidades, pelos atributos bacanas de peixes, dá para se conseguir bastante coisa. Então, não dá para ficar lá só porque é de tal signo, tal pessoa teria essa dependência. Não dá para ser assim reducionista. Ou só porque é o elemento ar, porque o elemento ar muito mental poderia se vincular, por exemplo, uma lua, planetas pessoais, né? Vamos pensar em planetas pessoais, ou lua, ou Mercúrio. No signo do elemento ar, a pessoa tem um mental muito ativado, dá muita ansiedade. Então, vamos usar uma palavra, fica pilhado. A pessoa quer consumir, quer ficar ligado, quer ficar assim, como ajudar essa pessoa, né? Será que a pessoa vai ser assim porque ela tem esse signo, essa lua, do elemento ar, ou tem o Mercúrio no elemento ar, ela vai usar algum tipo vai ter algum tipo de dependência? Não necessariamente, ela pode ser uma pessoa extremamente criativa, pode trabalhar numa agência de propaganda, a gente não sabe como ela vai usar esse talento, mas se ela estivesse, por alguma razão, em algum momento usando, levando isso para dependência química, por exemplo, a gente pode usar esse atributo para criatividade, levar arte, que é uma coisa muito legal para tratar essas coisas assim. A arte é uma ferramenta poderosa, já dizia uma psiquiatra falecida, né, que criou o Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro, lá no Engenho de Dentro. Ela se chamava Nise da Silveira, tem até um filme sobre ela, uma psiquiatra carioca. Ela tratava os doentes, mas aí eram doentes psiquiátricos, com arte. A arte liberta, a arte terapêutica, e ela é uma ferramenta poderosíssima para ajudar também a sair desses processos difíceis, às vezes. Então, diga. Desculpa. Você sabe que, assim, por exemplo, como a gente estava falando nos bastidores, eu vou aqui me caguetar. A gente combinou tudo nos bastidores, está tudo ensaiado, e a gente sabe exatamente o que vai dizer, e é tudo uma cena. A Cris, quando você falou aqui de quem nunca entrou numa fossa, a Cris Kiron, a Kiron Designer, falou que eu nunca. Eu nunca passei por isso. Mandou Cris, um beijo grande. Saudades enormes. Tá? Fez aniversário. O Wilson tá chegando aqui também. Esse povo de Sagitário. O Wilson tá chegando aqui. Tá, boa noite para todo mundo. O povo pode fazer pergunta aí pra gente ir trocando junto. Acho que é legal quando vocês participam, enriquece. Mas assim, o que eu penso sempre alguns astrólogos me perguntam, como eu te falei, se dá para saber no mapa astral se a pessoa vai ser dependente ou não. E eu sempre respondo assim, não dá para saber. Não dá para saber. E tem outra, né? Eu penso que não dá para saber, e também a minha preocupação é o que você falou, assim, como que a gente pode usar a sua potencialidade a seu favor para que você consiga encontrar a saída. Porque, na verdade, assim, esse processo de recuperação é muito do que o Jung trazia, assim, no sentido, assim, no processo de individuação. A pessoa conseguir se integrar dentro do que ela é, né? Se sustentar na perna, entender a si mesmo, né? Nesse sentido. E aí, o caminho do mapa é nesse sentido, assim, de falar assim, ó, porque, pegando o gancho lá da clínica, quando tinha reunião de equipe, estratégia para cada interno, eu lembro muito que tinha um menino que ele era muito pisciano, você falou disso, eu lembrei. Muito pisciano, assim. Mas sonhador, o jeito dele falar, você já parecia que estava cantando, assim, de tão sonhador que ele era, assim. E aí fizeram uma estratégia junto com os pais dele para colocar ele trabalhando na empresa do pai, que era uma indústria, no escritório, e aquilo era como se fosse uma estratégia de recuperação, dele ter responsabilidade. E ele não emplacava nesse sentido, para ele era muito difícil, essa coisa muito conceitual. E eu falei, gente, por que não põe no teatro? Por que não põe para estudar música? Não é? Por que a gente não muda? Mas por quê? Aí o doutor falou assim, mas por que você está falando isso? Eu falei, porque
na astrologia, esse signo que ele tem muita força desse signo, vai falar de um olhar mais simbólico, mais romântico, mais artístico, ele é mais intuitivo. Por isso que ele tem essa questão que parece que é perdido pra gente, porque ele não é direto, ele é subjetivo. E aí me olhar assim, você vê isso no mapa astral? Eu falei, eu vejo através do signo. Então, é nesse sentido que você está falando de encontrar a individualidade da pessoa e dar para ela um caminho que ela possa seguir, porque muitas vezes a pessoa está perdida também no que ela acha que tem que fazer para os outros, né? Ela está presa, né, dentro da impressão dos outros, e tem que isso, tem que aquilo, enfim. Nesse sentido, né? Acho que é isso que você está falando, não é? Exatamente. Também penso como você que não dá para ver, assim, não é porque se a pessoa, não dá para ver se a pessoa vai ser dependente no mapa, concordo com você, e também acho que não é indo com o contraponto, por exemplo, colocar o garoto pisciano num cargo administrativo burocrático é uma judiação, né? É aprisionar uma alma, uma sensibilidade. Agora, usar a sensibilidade dele assim, fortalecer o que ele tem de ponto de qualidade para dar força para ele mesmo se erguer nas próprias pernas, como você estava falando, e se manter. Era isso exatamente que eu estava falando. Agora, uma coisa importante, Rodrigo, é assim, que eu acho que também pode ser interessante, eu não sei se existe essa abertura nesse trabalho, mas aqui estou refletindo. Olhar o mapa dos pais, se é que os pais concordariam, às vezes os pais estão propondo alternativas a partir do próprio mapa deles também, entendeu? Dos recursos que eles têm, que para eles, vamos supor, sei lá, um pai é capricorniano, vamos dizer assim, então o negócio dele é assim, o trabalho que estrutura a pessoa, porque para ele funcionou, entendeu? Acredito que sim, porque o cara é capricorniano, então deve ter funcionado mesmo, mas o filho não é capricorniano, não sei se ajudaria, uma reflexão que eu estou fazendo aqui com você, pensando nisso. Mas, por exemplo, você pegar uma pessoa que tem, partindo do raciocínio que a gente está olhando o mapa de pessoas já com dependência, né? Já se sabe que a pessoa tem dependência. E que se a pessoa, por exemplo, pegar um signo aleatório. Ô, Paty, Diga. antes de você elaborar e concluir essa ideia que eu quero ouvir, que é muito legal, mas assim, só para te situar, o Wilson falou aqui que a arte refina o espírito e liberta. Concordo. Esse doutor, é doutor Wilson, na verdade, é um amigo, psicólogo, trabalha na área também há alguns anos, assim, tive o prazer de conhecer e aprender também com ele muito, sabe muito, assim, tá no campo de batalha, assim, na linha de frente, e ele também é artista, desenhista, ele tem um trabalho legal, ele vai atendendo os pacientes e fazendo desenho conforme vai né, recebendo ali a demanda do paciente. E, inclusive, esse dia ele fez uma exposição dos desenhos dele, foi muito legal. Da psique, né? Nesse sentido, muito legal, muito legal. Mas, enfim, para te dizer que você falou do lance dos pais, né? Então, assim, mesmo sem astrologia, acho que na questão da constelação familiar, é aquela linguagem que o Hellingen usa, né? Um embaranhado. De você, só mesmo astrologicamente, assim, só pegar as datas dos pais e olhar assim, Sol e Lua no mapa dos pais já ajuda pra caramba, porque é como o Windows e com Apple. O pai é Apple e o filho é o Windows. Os dois estão falando de uma planilha. Mas, assim, as planilhas não rodam em hardwares diferentes, entendeu? Nenhum dos dois, não tem certo, não tem errado, entendeu? É assim, o seu filho faz a mesma coisa que você de outro jeito. Agora, aí os pais têm que lidar com estou hipotetizando porque eu não sou da área, não sou psicoterapeuta, mas assim, a frustração de que o filho não vai herdar a fábrica e não vai tocar a empresa, entendeu? Se era o sonho do pai, era o sonho do pai, não é do filho. Aí é outra história, entra em outro lance, né? Mas o que eu estava tentando te dizer é que é o seguinte, assim, eu até brinco, eu tenho alguns jargões que é para conseguir definir, né, esses processos. Esse processo nosso aqui de trato na dependência química é vixe em cima de eita. É um mundo netuniano. Você
propõe uma solução, a pessoa fala vixe, você propõe outra, a pessoa fala eita. Eita. E é aquela coisa assim de vixe em cima de eita. Então, é muita subjetividade, né? Então, o adoecimento do filho, ele reflete o adoecimento da família, porque assim, voltando um pouquinho, existe o processo de adicção, que aí, para você entender, é um processo netuniano, que é a fuga da realidade. E aí eu simbolizo ela assim, no sentido assim, eu sei o que eu estou fazendo, cuida da sua vida, não me enche o saco, quando eu quiser eu paro, e nesse caminho de auto-engano, que é o começo do processo. Só que quando a gente fala de dependência química e de clínicas e todo esse processo, a gente já está no estágio avançado. Então já é um processo plutoniano. Entende? Já é um processo assim de destruição, de fundo de poço, de morte, de quase morte emocional, de arrastar tudo. É um processo mais denso. No contexto geral, assim, né? Generalizando. Então, olhando de fora, tem esses dois estágios, né? É claro que individualmente é outro caminho, né? Tem um outro, Entende? sim, tem um outro olhar também, além desses que tem. Você está falando das drogas letárgicas, que são netunianas, que elas anestesiam e tiram da realidade, mas tem as drogas que aceleram, né? Como êxtase, a cocaína, essas mais que pilham. Essas drogas são uranianas. E a ansiedade com a depressão, ela é uma combinação Saturno-Urano. Existe uma geração, daí eu acho que é uma coisa astrológica que vale a pena pensar, que é interessantíssima. Existe uma geração dos anos 60 que tem uma conjunção uma conjunção Urano-Plutão em Virgem, em oposição a Saturno em Peixes. Não significa que as pessoas que são dessa geração têm distúrbio de ansiedade e depressão. Mas é uma geração que é marcada e pode apresentar essa geração que porque a ansiedade e a depressão é a doença do século, principalmente. E que vão levar essa doença, essa ansiedade e a depressão, vão levar ao consumo de drogas. E vão acabar na dependência química também. Mas é interessante, Rodrigo, porque a dependência química, no mundo consumista que a gente vive, consumir drogas que aceleram e que levam a pessoa a produzir alucinadamente e a consumir mais, é visto, entre aspas, socialmente como uma coisa, aspas, legal, bacana. Porque a pessoa está trabalhando, produzindo, criando uma empresa que daqui 6 meses já está pondo ações na bolsa, isso está virando uma das coisas que está gerando dependência química pesada. Só que ela fica escondida debaixo de um tecido de consumo, mas é uma dependência química pesada. É que ela fica menos visível. Mas Entendi. aqui em São Paulo, eu não sei, você está em São Paulo aqui na capital? Não te perguntei. Hoje eu estou em Valinhos, Tá. mas eu sou de São Paulo, estou em Valinhos, que é interior aqui perto de Campinas, né? Você já andou aqui no centro, né? Aqui no centro. Conheço muito. Assim, tá meio, o centro tá meio parecendo Walking Dead, de tanta gente que tá usando droga. Assim, tá bastante pesado. Então, assim, tem muita gente dependendo. E assim, a dependência química tá a olhos vistos, tá? Então, voltando para o aspecto astrológico, se você pegar essa conjunção Urano-Plutão em Virgem, oposição Saturno em Peixes, que aconteceu na década de 60, de 1960, né? Isso traz essa configuração de ansiedade e depressão, e igualmente destrutiva, que você está falando, que é plutoniana também. Aí você fala, mas todo virginiano que nasceu, ou pisciano que nasceu naquela época, tem essa marca? Não sei, acho que não. Você pode ter pessoas que conseguiram levar isso de outra maneira, pode ter elaborado, enfim, pode ter, assim, toda essa geração vai consumir ansiolítico, vai consumir, não necessariamente. Agora, com certeza foi ali que se criaram essas drogas, nessa época que se desenvolveram essas drogas, para esse tipo de síndrome, tá? Então, astrologicamente tem uma marca ali. Diga. A Renata de Fortaleza fala assim, eu só precisei ir
só precisei de 3 dias em São Paulo para sentir o estresse. Deus me livre. É. Mas Ela tá onde? esse A ritmo, Renata, ela tá onde? Fortaleza, tá em Ai, Fortaleza. abençoada, que delícia. Eu imagino como ela. Mas você sabe que, assim, falando disso um pouco, eu tô há 2 meses em Valinhos, que é o interiorzinho de São Paulo, assim, uma cidadezinha bem aconchegante. E eu escolhi nesse sentido de uma qualidade de vida. Peguei o gancho da pandemia e falei, vou fazer o que eu falo para as pessoas fazerem também, né? Uhum. Escolher uma qualidade de vida. Aí, de vez em quando eu tenho que ir para São Paulo, quando eu chego ali no pé da marginal da Bandeirantes, eu tenho a certeza que eu fiz a escolha certa. Do trânsito para, assim, eu falo, nossa senhora, seja bem-vindo. Mas Paty, e aí, assim, eu acho que é uma dificuldade esse contexto, esse assunto nosso, porque são várias camadas assim, e se a gente não conseguir ter o discernimento de separar, a gente corre o risco de netuniar também, entra num todo, porque, por exemplo, assim, tem a questão individual da pessoa, né, que é resultado da família, e a família é resultado de uma sociedade. E aí tem aquele olhar de macro e de microcosmo, né? E, inclusive, eu falei disso outro dia, e aí, por exemplo, assim, se a gente pensar numa metrópole, né, que é São Paulo, enorme, né, uma das maiores aí, que tem uma Cracolândia, com 5 mil usuários, 7 mil usuários, crescendo do jeito que está crescendo, o centro da cidade, que é simbólico. Então, isso é um câncer, uma doença de uma sociedade que indica que a gente, enquanto sociedade, estamos indo para o caminho errado. É resultado disso, está ali visível. Só tem um câncer no centro de São Paulo e está indicando que a gente está adoecendo, que é esse olhar de consumismo, de trabalho, e é o que você falou, né? Está no tempo de doenças psicológicas, depressões. Então, se mede o PIB não sei nem como é que mede o PIB, e diz que está crescendo, mas ao mesmo tempo a gente está cada vez mais infeliz, e mais angustiado, e com mais doenças psicossomáticas e um monte de coisa, né? Eu acho que é nesse sentido, né, que você está dizendo. E que vai levar para um consumo de medicamentos. E aí tem muita gente que entra na dependência química, começa assim, com remédio para dormir, para emagrecer. Eu conheço pessoas que começaram, assim, foram parar, começaram com anfetamina, remédio para emagrecer. Assim. Então, começou a anfetamina, foi indo, aí já não se vê, depois já foi parar na cocaína, no crack, enfim. Então, assim, é uma sociedade que está, como você bem falou, doente, de dentro para fora, está mostrando sinais de doença, de pedido de ajuda, e, enfim, aí tem repercussões e medidas que deveriam ter sido feitas, isso não é o caso, mas ninguém está fazendo nada. E as pessoas estão buscando alternativas, né? Nos 2 últimos anos da pandemia, houve um crescimento de busca por psicólogos e psicoterapeutas de 60%. É uma coisa, graças a Deus, né? Pelo menos acho que todo mundo, eu sou uma pessoa que defende muito a psicoterapia, né? Acho que todo mundo devia sair da maternidade com um cartãozinho de um astrólogo e um psicoterapeuta, entendeu? Então, assim, ó, esse vai ser seu psicólogo e esse vai ser seu astrólogo. Então, porque aí, a vida é assim, filho, você vai precisar, né, para navegar na existência. Mas, enfim, a pandemia já potencializou, né? A ansiedade das pessoas está levando a um consumo de medicação. A medicação chega uma hora que pode não cumprir mais o seu papel, né? E a pessoa vai buscando outras coisas. Pode ir para coisas, entre aspas, menos nocivas, como consumo assim, de produtos ou de tecnologia. Já tem pessoas que estão dependentes em tecnologia. Adolescentes, crianças. Eu vi um avião, a mãe está com uma menina, com a adolescente, e a aeromoça, né, da cabine lá, fala para desligar os celulares. E a menina não quer desligar. E aí a aeromoça chega e manda desligar, a mãe tira. A menina faz um escarcéu, assim, ela parece que está tirando, assim, parece que está fazendo churrasco vivo da menina. E não é aqui no Brasil, se fala inglês no avião. É assim, a mãe fica num constrangimento, a menina não quer desligar o celular. É assim, é uma adicção já, né? Aí vai saber se essa menina, para se desconectar do celular, não vai ter que passar por um processo de medicação.
A gente não sabe. Enfim, essa ansiedade, isso tudo vai levar ao consumo de medicamento. O medicamento pode já não ser tão eficiente, não dá muito certo, vai levar a pessoa a consumir drogas e vai parar nessas clínicas. E cada vez mais jovens, cada vez mais cedo. Você falou que você trabalha com jovens, né? Eu não sei a faixa etária, mas poder trabalhar junto de um psicólogo, de um psiquiatra que tenha essa abertura de ouvir o astrólogo e também, porque a astrologia é mais uma ferramenta também, né? Não vai substituir jamais um médico, né? A gente não é médico, a gente não substitui o médico, mas é um olhar humanista. É uma dos olhares da esfera que é uma pessoa, as pessoas eu vejo assim como uma esfera, você vai olhar por um ponto, o médico pelo outro ponto, o terapeuta pelo outro ponto, o padre, o pastor, o rabino por outro lado. Então são olhares que vão ajudar a fazer o olhar assim, o mais possível juntar os pedaços da pessoa, né? E Sim. essa... Ô, Paty, Diga. o menino perguntou aqui, Patrícia, isso também não é um final de ciclo, até astrologicamente? Acho que ele estava fazendo referência com o que você falou, no sentido dessa transição, né? Desse processo, né? Saturno Sim, pode ser, com pode Plutão, ser. né? É. A, Esse processo de. Acho que ele quis dizer, acho que eu também pensei isso, no sentido assim, dessa crise, né? Desse processo do jeito que está chegando a esse ápice, se também não é um sinal de que a gente está transformando ou passando por uma nova fase, coisa sim, a parecida, gente né? está vivendo grandes ciclos, né? Os planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão, fazem grandes movimentos, e Júpiter e Saturno também acabaram de começar um novo ciclo de conjunções em outro elemento. Isso realmente significa mudanças de ciclo, né? Ele tem razão. Cada vez que os planetas geracionais mudam de signo, eles conversam entre si no céu, fazem quadratura, Urano-Plutão, assim, Netuno, Plutão, Netuno, Urano, Saturno, Urano. É assim, é como se fossem dois titãs, assim, são dois titãs mesmo assim, se movimentando do planeta, né, mudando de lado. Então, todo mundo sente, a humanidade inteira sente, né? Então, temos que olhar para a nossa vidinha e ver o que a gente vai fazer com isso. O que me chama a atenção, Sim, Rodrigo, é que assim, vamos pegar, por exemplo, a história da África, né, que surgiu essa variante, que é um exemplo muito claro. Enquanto a gente, humanidade, não olhar para todo mundo, a gente não, a humanidade não, assim, não é porque nós somos bonzinhos, tem que olhar para todo mundo ter alguma viabilidade, né? Se a gente olhar só para nossa barriga e não olhar para o lado, a balança vai sempre, assim como no tratamento a balança vai sempre desequilibrar, assim como no tratamento de uma pessoa com dependência, eu imagino, aí é uma reflexão minha, aí só você pode avaliar ou me dizer. Quando você está ajudando um adolescente e você vê que ele está se erguendo, precisa da colaboração da família, suponho, né? ah, com certeza, É o outro lado da balança, né? com certeza, com certeza. E, inclusive, assim, duas coisas, né? Três coisas que você falou, não lembrei. Mas nessa primeira analogia que você fez, eu penso sempre assim, nesse sentido, a gente, enquanto humano, ser um corpo, um organismo, né? Sim. Então, se a gente fizer essa reflexão, não tem como a minha cabeça tá bem se o meu fígado tá mal, ou qualquer outra parte do meu corpo, né? Então, esse lance de cuidado todo é até um senso de inteligência, né? Então, a gente, enquanto humanos, precisamos estar saudáveis para que as próximas gerações também recebam saudável, né? E a gente pegar socialmente o exemplo do Rio de Janeiro, que é um clássico. Então, exclui, põe pro morro todo mundo e a gente vive bem aqui no nosso paraíso. E aí, quando a violência desce pro asfalto, fica todo mundo abismado, que nossa, não, peraí, né? Isso é resultado do que a gente fez com a gente mesmo, né? Não tem como fugir disso, assim, a gente é muito, enquanto sociedade, a gente é muito cego, né? No contexto geral, nossa, não é possível que a gente tá indo para esse caminho. Mas, pode falar. Eu estava aqui pensando, eu concordo plenamente com você, mas eu estava lembrando aqui, pensando no adolescente e no olhar da dependência, né? O que eu acho, do olhar do Bert Hellinger, mas
Uma coisa que eu olharia, e que me chama sempre a atenção no mapa, mesmo que eu não saiba ainda se a pessoa tem dependência ou não, é como estão a Sol e a Lua. Por quê? Sol e Lua vão me dizer como está o nível Primeiro vou ter um parâmetro de como a pessoa é, como ela é na essência, né? O Sol é a essência, a fonte de energia, é o ponto principal, a estrela do sistema solar, os planetas orbitam, né? Mas enfim, quem ela é na sua essência. E a Lua, porque ela quem que pode desestabilizar, porque uma Lua mal atendida, né? Uma Lua não atendida, ela bagunça o coreto, para te falar a verdade. Assim. O que é uma Lua não atendida, né? Você tem, vamos supor, a Lua em Libra, né? E aí vive num ambiente de discussão, de briga, de conflito. É uma Lua aflita, né? Essa Lua vive incomodada, ela assim. Eu vou sondar se a pessoa está vivendo num ambiente assim. Porque se ela estiver na dependência química, será que ela não está fugindo desse barulho? Será que ela não está se escondendo da confusão? Não sei, é uma possibilidade. Será que se ela não for para um lugar mais calmo, às vezes acontece, né? Se convive com famílias nefastas, né? Acontece. Ninguém nasce em família doriana, né? Pouca gente tem uma família de comercial de margarina. Acho que só as do comercial de margarina. O resto nasce em uma família mesmo. Daquela parte do comercial só também. Né? Na filmagem, porque depois vai bagunçar. Será que se aquela pessoa que está na dependência, que tem aquela lua assim delicada, aquela lua que tem um senso de estética e de harmonia, que busca harmonia no plano inconsciente, por exemplo, ela não está sofrendo, não está. Porque não vai querer discussão. A lua em Libra precisa de equilíbrio, de harmonia. Então, assim, será que não vai ajudar tirar um pouco, ou levar mais harmonia para essa criança, para esse adolescente, para essa pessoa? Propor mais harmonia? Então, nessa ideia de fortalecer o que a pessoa tem de força no mapa, né? Apesar da redundância, mas enfim, pode ajudar a pessoa a se organizar, se centrar, para ela mesma, a partir de um determinado momento, conseguir recursos internos, ou reunir um pouco de recursos internos para se lembrar de quem ela é, se relembrar de quem ela é e conseguir buscar uma alternativa, ou aproveitar melhor as alternativas que são oferecidas, né? Porque não é fácil sair sozinho dessa situação. É bem desafiador. Eu acho que sozinho é quase. Acho que não acontece muito, não. Mas a gente ainda nem entrou nesse assunto, né? Mas você falou agora. Então, por exemplo, assim, o jeito que eu olho, né? Então, eu até brinco com os meninos e falo assim, que a doença da adicção, ela se esconde na posição da lua. É assim que eu falo com eles, assim, vamos dar uma olhada na lua que a doença se esconde ali. E aí eu trago essa necessidade emocional de uma forma inconsciente, no sentido de falar assim, ó, essa busca aqui, ela tá te atrapalhando. A doença tá aqui por detrás dessa busca, dessa carência, desse pulsar, né? Porque é sempre assim, né? Então, essa primeira inconsciência tá na lua. Sempre eu trago a lua como primeira fonte de falar, vamos olhar para a lua. Que essa é suprir isso, né? E você falou da lua em Libra, eu tenho a lua em Libra mesmo, na casa 8, e é muito esse sentido, né? Só que o detalhe, Paty, é que assim, essa busca, ela se dá de forma inconsciente. Não é uma coisa assim que eu decidi ir buscar essa irmã. Eu não sabia que estava me afligindo tanto, eu não sabia que eu tinha esse problema. E eu fui buscar inconscientemente como um instinto, acabei arrumando uma solução, que foi a droga e tal, ou a bebida, no caso, que funcionou, detalhe, né, a droga ela funcionou como uma solução durante um período, então a pessoa vive bem usando, entre aspas, e aí como um cavalo de Troia, lá na frente, a gente chega em Plutão, né, numa dependência, e ela já não sabe voltar mais para se reconhecer, ela andou tão longe que ela perdeu como é que volta, nem sabe mais por que chegou, não sabe mais como voltar. E é nesse sentido e aí a dificuldade, que é essa inconsciência e o caminho percorrido, né? Porque geralmente, quando pega os casos, são já 10 anos de uso, entende? São anos, assim, dentro desse processo. Já muito inconsciente e com muito escombro, né? Sob escombro.
relações destruídas, e a enfim, desse força, sentido, né? e a força da Lua é totalmente inconsciente mesmo, né? Você vê a Lua como satélite, ela comanda as marés do planeta, né? Então, maré cheia, a maré baixa, enfim, todas as marés são coordenadas ou comandadas pela Lua, pelos movimentos da Lua em relação à Terra. Do plano astrológico, ela trabalha com as marés internas, com as emoções. Então, a palavra emoção tem a ver com mover. É aquilo que você imagina que é uma água interna, que a Lua faz isso com a gente, né? Quando você falou dela, atua inconscientemente, totalmente inconsciente, totalmente. A gente, quando vê, já fez. Quando vê, já fez. Então, eu falo que a Lua, ela, metaforicamente, ela comanda aquele buraquinho na boca do estômago que você não sabe se é um chocolate, se você quer dormir, voltar com o ex, comprar sapato, ou brigar. Então, assim, é uma necessidade de alguma coisa que você não faz ideia. Ou pode ser a bebida. Sei lá, é uma coisa que falta, é a carência. É exatamente isso que você falou. Enquanto você não acha, e você vai buscando preenchimento. E em um momento você preenche, por um momento, por um tempo. Só que aquilo, se não for devidamente preenchido ou adequadamente, é por um tempo. Só que aquilo vai ficando um hábito, porque a Lua é a mãe dos hábitos. E é difícil a gente desmontar um hábito, porque ele dá segurança. Ah, Patrícia, mas é um hábito ruim. Mas mesmo assim, ele dá segurança. Porque hábitos dão segurança. A gente já viu, você já deve ter visto casos de relacionamentos difíceis entre pessoas e que não se largam. Por que não larga? É o hábito, aqui é ruim, mas é aquilo que dá segurança. É um paradoxo, mas Sim, exatamente. é isso. E para desinstalar esse negócio, é mais fácil você desinstalar o Windows com todo aquele monte de coisas, de atualizações, do que desinstalar o hábito da Lua. Mas a gente tem o bendito do mapa. Não estou dizendo a gente, a astrologia, né? Não nós astrólogos, né? Mas a astrologia, essa ferramenta, essa área do conhecimento humano, dá a informação. A gente tem a Lua no signo, a gente sabe o que é Lua, planeta é verbo, né? O signo é um adjetivo, e a casa é a área de atuação. Então, quando você começa a interpretar, né, o que uma lua em Libra precisa, naquela casa, casa 3 é uma coisa, casa 6 é outra, casa 8 é outra, a gente começa a buscar, a decifrar o que a lua da gente quer, porque, claro, quando a gente começa a estudar astrologia, quem nunca, né, foi destrinchar o próprio mapa, né? A gente fica alucinado estudando o próprio mapa um tempão, e a gente, quem nunca, né? Que atire a primeira efeméride de quem nunca fez isso. Então, e a gente tem esse mapa, e para ajudar a gente a meio que, como no fio de Ariadne, né? A gente vai puxando o caminho de volta, né? Para sair daquele labirinto que a gente se enfiou, né? Eu acho que é a riqueza. Sim, com certeza essa riqueza. Mas aí, por exemplo, eu sou, né, meio maluco, né? Eu falo, eu sou meio maluco, calma que eu sou meio maluco. Mas eu acho que gente normal não é muito confiável. Verdade. Gente desconfiável, muito normal, falo, não dizia o Caetano que de perto ninguém é normal. Mas assim, nesse processo, aí eu penso muito em Plutão, no sentido que, assim, nesse estágio de destruição, e aí eu penso, filosofando um pouco, né? Porque eu falo para os meninos assim, na verdade, não sou eu, assim, eu estou passando por aqui, a gente se encontrou, mas essa oportunidade quem está te dando é a vida. A vida te trouxe a falência, né? Como resultado de tudo que aconteceu, e sem moralidade, assim, sem julgamento, mas o resultado está aí. E essa morte, né, essa falência, essa destruição toda, tudo isso que está acontecendo é uma oportunidade para um renascimento. Então, sei lá, assim, como mudar o hábito, né? Eu acho que a vida é muito sábia, né? Porque aí essa falência, essa morte, né? Não que seja legal passar, porque quem nunca morreu em alguma área, né? Mas depois que a gente passa, a gente olha para trás e fala assim, nossa, ainda bem que deu merda, senão não ia conseguir sair dali nunca. Acho que é muito nesse sentido, né? Sim.
Se a gente pensar, Plutão é regente de Escorpião e de casa 8, né? Mas o regente tradicional de Escorpião é Marte. Então, na casa 8 a gente vamos dizer, uma das mortes, né? É todo tipo de morte, morte para o ontem, para nascer para o hoje, é morte da adolescência para nascer para a vida adulta, é morte física para renascer, mas a vida nasce em Áries, regido por Marte, e termina em Escorpião, regido por Marte. Eros e Thanatos. Vamos pensar nisso, é em Eros e Thanatos. E Plutão é uma metamorfose. Se você pensar no mito, né, do Hades, ele propõe uma metamorfose. E toda metamorfose pressupõe uma troca de pele, de casca. O animal escorpião, para crescer, ele tem um esqueleto externo, é uma carapaça. Para ele crescer, ele precisa perder a carapaça. Ele fica extremamente vulnerável. É uma morte. Para que outra carapaça cresça, para ele poder continuar vivo. Então, ele meio que morre para poder continuar vivo. É esse processo que o Plutão faz de viajar pelo submundo, pelo Hades, para que se renasça de outro jeito, para que saia de outro jeito. E claro, é Plutão, não é Júpiter, entendeu? Então, assim, vai ter que largar. É desapego, entendeu? É o OLX, desapega, meu filho, porque se você não largar, você vai largar. De qualquer jeito. Você sabe que, é claro que, assim, eu fico o tempo todo me policiando para trazer tudo isso de uma forma leve, para ser uma oitava acima, para vibrar numa oitava acima mesmo, assim, para trazer uma vibração de positividade, assim. Mas, eu até brinco com os meninos, né, eu falo assim que esse estágio de sofrimento, né, de não conseguir sair, de ficar preso nesse hábito, que é onde eles chegam aqui, é, na verdade, uma resistência à morte, né? Tá vendo? Admite, perdeu, morreu, não dá mais. Porque quando a pessoa consegue reconhecer que fudeu, né? Reconhecer que deu merda mesmo, assim, que destruiu tudo e não tem jeito mais, ela abre a porta para esse renascimento. E eu acho que esse sofrimento é essa negação da morte, né? Ficar ali naquele estágio sofrendo. Agonia, e tá nítido, todo mundo já viu, todo mundo viu, falou assim, ó, todo mundo já sabe, né? E aí quando admite, é aquele admitir ainda engasgado, aquela pessoa, eu acho que eu tenho problema. Todo mundo já sabe, a pessoa vem nesse estado, não, eu acho que eu tenho problema. Você acha, velho? É muito nesse sentido, né? Às vezes o humor pode ajudar, porque o assunto não é que é pesado, Pesado, é né? doloroso, pesado, é doloroso. É doloroso. Sim. Assim, porque mesmo que seja um hábito prejudicial e ruim, é aquilo que a pessoa tem, entendeu? E de se desfazer, muitas vezes dói, é doloroso, né? Então, o humor pode ajudar a fazer isso. A arte, como o teatro, por exemplo, a encenação pode ajudar também, sabe? Porque na encenação, ele deixa um pouco de ser ele para pôr num personagem, sabe? Uma coisa assim. Não é ele que está morrendo, é o personagem. Então, a teatralidade, eu não sei se vocês usam teatro, alguma coisa para fazer assim, pode ajudar. É tirar a carga trágica, mas fazer o processo de qualquer maneira, entendeu? Uma coisa interessante pode ser brincar com os planetas no mapa deles, sabe? Então, assim, agora vamos pôr o seu Plutão aqui, sei lá, fazer um teatro no seu mapa, sabe? Teatralizar o seu mapa. Você falou disso, eu não chego a fazer um teatro e tal, mas eu tenho esse lance ser um pouco dramático, e aí eu penso muito de que é minha paixão pela astrologia, nesse meio. É claro que eu sou entusiasta, né, vou puxar a sardinha, mas é no sentido assim de que a simbologia, a questão do mapa, os planetas, os arquétipos, os signos, arcados, e toda essa interpretação, ela traz pra gente essa leveza e essa abertura. Então a gente é capaz de falar de Plutão, é capaz de falar de uma casa 8, e aí falar do mito, né, o mito de, enfim, e todo esse processo traz essa troca, né? Acho que a gente ganha nesse processo, essa simbologia. Pelo menos eu vi muito isso assim, sabe? Pegava a lousa, vamos falar da Lua. E aí brincar, vai falar, e sabe, os aspectos, cada mapa, enfim.
e às vezes chorava, às vezes ria, uma piada, e é muito, eu acho que a astrologia, ela traz esse caminho, né? Uhum. De abrir as portas, né? Eu acho que é muito que Jung falava dos símbolos, né? E ali, sim, tá em grupo, cada um tá olhando o seu mapa, não dá nem tempo de ficar fazendo bullying com o colega, né? Assim, de zoar com o colega. Você tem uma lua ferrada, não sei o quê, porque ele tá olhando dele também, entendeu? É interessante isso, né? Além de ele ter aquela coisa da curiosidade de se conhecer, que, claro, todo mundo gosta, né? Quem nunca gostou de ouvir falar do seu mapa? Eu acho que é uma terapêutica bem legal. Você fazia isso com os seus Sim, clientes? Ou faz, né? é, assim, hoje eu estou concentrado mais na internet, né? Então, hoje eu tenho esse processo, eu chamo de Fique Limpo na Rua. Então, eu faço esse acompanhamento terapêutico com as mães, com as mulheres e com os adictos em si, num período, né? Então, eu tenho alguns grupos e também atendo individualmente. E aí, no período de 3 meses, 4 meses, então hoje vamos falar da lua, e aí mergulha, casa, signo e tal, e amanhã a gente fala de Vênus. A gente vai entendendo o mapa, entendendo um pouco de astrologia, e mergulhando nisso e trazendo essa sustentação. Só que nas clínicas, eu fazia muito, então eu levava o mapa de todos, tinha 20. Enfim, tinha uma clínica que vinha o pessoal direto da Cracolândia, com projeto do governo, Catode, tinha muitos lá, era 40 e tal. Eu levava o mapa de todo mundo, lá em Mariporã, e Instituto Renovar. E aí fazia esse lance. Então, vamos falar da Vênus hoje. Aí explicava a Vênus, o conceito da Vênus, às vezes contava um mito, falava de uma namorada, uma coisa parecida. E aí explicava para eles como é que eu olhava no mapa. Ó, a Vênus desenhava na luz, a Vênus é essa daqui. E aí você tem que ver no mapa o signo que ela tá perto. Aí eu vou falando cada signo e vocês estão entendendo? Então, vocês estão mesmo? Então, a gente ia brincando. E aí depois eu pensei, quem tem? Aí eu tenho. Então fala o que você acha. Ah, eu acho que. Então, aí o outro eu tenho. Aí a gente ia trocando e ia dinamizando, né? Então, a linguagem da astrologia era muito marcante, né? Muito marcante. Então, toda vez que eu chegava, aquela festa, para o astrólogo. Uhum. Já foi tanto nessa clínica, que meu pessoal da Cracolândia, e no mesmo bairro, essa Gran House que eu citei no começo, era um pessoal que tinha um poder aquisitivo, né? A internação lá 20 mil, 30 mil e tal. E a linguagem era a mesma. E a receptividade era a mesma também, desse processo, né? Da simbologia da astrologia. Muito legal, sim, nesse sentido, né? O legal, assim, que você acabou de falar, que eu acho que me chamou a atenção, é que, assim, não tem a ver com a classe social, porque também o mapa e o trabalho que você faz com a astrologia está indo para o indivíduo. Não tem a ver com gênero, com classe social, tem a ver com um indivíduo que está precisando de ajuda e você está oferecendo uma porta de entrada, né, dele para ele mesmo. Então, muito bonito esse trabalho. Chama Fique Limpo nas Ruas. Por que esse nome? Fique limpo na rua. Fiquei curiosa. Por que esse nome? Então, eu quis chamar a atenção nesse sentido, né? Porque tem uma coisa assim, existe um processo muito recorrente que é muitas internações. A pessoa acaba tendo muitas internações. Então, como o processo é um processo difícil, então nas clínicas que eu me deparava assim, eu achava um absurdo, a pessoa com 15 internações, 20 internações, 30. Raramente, numa clínica, você vai encontrar alguém que é a primeira internação. Então a pessoa acaba ficando dependente também do sistema de internação. Ela vai para a rua e aí fica um tempo, usa e ela sabe que vai ser internada, então a clínica também entra nesse processo de dependência, porque querendo ou não, para quem pode, né, ser internado é fácil, né, de alguma forma. Não que seja gostoso, mas você está ali, você está sendo cuidado, está sendo tratado, tem comida, tem terapeuta, tem tudo, então é um processo que também acaba ficando cômodo para muitas pessoas. E ficar limpo na rua é justamente lidar com a vida, né? Entende? Então, por exemplo, é porque na clínica também eu estou fora do meu ambiente, das minhas questões familiares que dão os gatilhos à minha vivência, né? Então, a minha mãe, a minha irmã, ou a vida social que eu tenho, a minha falta dessa vida, a responsabilidade que é Saturno, meu trabalho, o dinheiro e todo esse processo. Então, ficar limpo na rua, eu penso que é um estágio a mais, assim, é um lance assim de você conseguir olhar no espelho e gostar e dar conta da pessoa que você está vendo. Esse processo de autoconhecimento. E aí eu chamei de Fique Limpo na Rua nesse sentido, né? Que é ter a astrologia como esse caminho, né? De sustentação mesmo. E você foca em algum ponto específico do mapa para a rua, por exemplo, não para o Fique Limpo, mas, por exemplo, como você falou agora da responsabilidade de Saturno, você enfatiza, por exemplo, Saturno,
Ou não tem nada a Ah, ver? sim. Uhum, Porque eu penso que, assim, por exemplo, de qualquer forma, eu acho que é o Saturno que abre as portas. uhum, Assim, tem um monte de variável, mas quem vai dar o aval, assim, é o Senhor do Tempo, uhum, assim, pra dizer, tá, você uhum, aprendeu a lição e dá pra você ficar aqui com a gente, dá pra você ficar na rua aqui. uhum, Uma simbologia, né? Mas eu acho que é nesse uhum, sentido, né? Então, é o Saturno, né? uhum, É a responsabilidade em si. Então, uhum, é esse processo de tomar consciência e encontrar o aprendizado que você pulou, que você negligenciou. uhum, Enfim, eu até brinco com os meninos, assustando eles um pouco. Eu falo, velho, você tá atrasado na vida há 30 anos. 30 anos você tá atrasado. uhum. É o ciclo de Saturno, né? Então tem É. muita coisa que você aprender que você não aprendeu e vambora, né? É nesse sentido, assim. Aí cada Saturno vai contar uma história, né? Uhum, uhum, Sabe que cada Saturno vai contar uma história, um ponto, né? Depende muito dos aspectos e tal. uhum, Mas eu penso que, para essa responsabilidade, sim, eu acho que é Saturno uhum, que vai abrir a porta. Pelo menos no meu caso também foi assim, né? Então, o Saturno ele foi definitivo. Eu nem sabia que era ele. Mas depois que eu comecei a estudar astrologia, eu falei, danado aqui, não é que foi uhum, ele, né? uhum. Mas o legal de Saturno é assim, Saturno é com trabalho, é com, assim, é na secura, mas o que ele traz, o que a gente conquista com a energia de Saturno vem para ficar, né? Nunca mais a gente perde, né? É uma conquista duradoura, né? Sabe uma coisa que eu me lembrei, que eu não falei, pensando, a gente falou muito do elemento água, né? Mas antes de encerrar, eu queria comentar sobre o fogo, né? O elemento fogo. E mesmo para a terra. Uma alternativa também para essas pessoas que têm dependência com ênfase nesses elementos, eu acho que é o esporte. O fogo lida bem com o esporte, com usar o corpo, sabe? Assim, às vezes precisa de coisas competitivas, ah, o futebol, corrida, ajuda muito. E para a terra, eu acho que tem uma coisa muito. E para o ar também eu sugeriria para sair do mental, para sair daquela coisa de ficar no mental, sabe? E para a terra eu acho que tem uma coisa de produtividade, sabe? De fazer coisas manuais, de fazer coisas que dão resultado. Eu lembrei por causa de Saturno. Então, Muito legal. pensando em buscar pontos de força no mapa para ajudar as pessoas a encontrarem caminhos, né? Nessa Muito retomada da legal. própria vida. Muito legal. O Glauco deu boa noite aqui Uhum. e o povo tá dando boa noite, mandando beijos, falando que você é muito, muito simpática. A Cris tá puxando Ai. seu saco também. Obrigada. Saudade da Cris. Eu Faz amo a tempo que eu Cris, não vejo eu ela adoro ao a vivo. Cris. A Cris é uma querida, irmã de alma. Cris me aturou na gaia, um tempão enchendo o saco dela. Né? A nossa companheira de viagem, a Cris é companheira de jornada de vida. Saudades. Um beijo grande, Muito Cris. legal. Ô, Paty, se deixar, a gente fica aqui. Até amanhã. Mas é muito legal conversar com você. Um baita aprendizado, assim, uma generosidade, assim. Eu sabia que ia ser um papo desses. É muito legal poder registrar esse papo. Eu gostaria que você falasse do seu trabalho, como te encontrar, o que você está aprontando, Uhum. qual que é a sua linha de atendimento, se você está dando curso, se você não está, se você vai dar curso para a gente já se inscrever, Uhum. enfim. Bom, linhas de atendimento. Eu atendo no meu escritório, né? No momento, estou finalizando os atendimentos na formato online, atendo com astrologia e constelação familiar individual, meu escritório em Pinheiros. O online está sendo para as duas coisas, para astrologia e constelação. Os cursos eu estou passando para virtual, né? Nesse momento. As linhas de atuação, como eu comentei com você, minha linha de atuação é humanista. O que é humanista? O foco do meu trabalho é astrologia pessoal, individual, né? Vocacional, redirecionamento de carreira, faço sinastria, faço eletiva, retificação de horário de nascimento, e faço um trabalho que eu chamo de consultoria, que é onde eu junto todas as técnicas. A pessoa vem com um atendimento astrológico e ela quer evoluir e ampliar uma questão específica. Por exemplo, uma transição profissional, uma transição de relacionamento. Aí a gente elabora um número de encontros
E nesses encontros a gente vai trabalhar com outras técnicas, pode trabalhar com exercícios sistêmicos ou uma constelação, a gente define o assunto, o número de sessões, e esse é o trabalho de constelação. E trabalho com consultoria na área empresarial, faço mapa astral, a astrologia empresarial, que são as áreas que eu atuo mais. Como eu te Só isso, né? Só isso. Não, tem mais Faça coisas. só isso. Eu sou muito xereta, sabe? Eu gosto de estudar, eu já tenho um monte de coisa, mas eu guardo, assim, lá na GAE, que eu também fiz cursos na GAE, estudei com todo mundo lá, adoro todo mundo, né? E fiz todos os cursos de lá, mas muitos deles eu não exerço, tá? Eu fiz porque eu gosto muito. Então, Muito legal. sugiro que as pessoas, astrologia é uma cachaça, como dizia um colega, que todo mundo comece e estude para a gente poder conversar mais, ter mais gente para conversar. E para me achar, eu não passei meu telefone, né? Tem o meu telefone comercial, ele é o WhatsApp, é 11, o DDD, o telefone é 9. Vou colocar aqui. Tá? O telefone é 9. 9763 1310. Pode mandar mensagem, e eu passo todas as informações, direções, etc. É o mais fácil, o WhatsApp. E na internet Coloquei aqui na tela. Na internet tem site, tem Facebook, mas assim, o WhatsApp é mais rápido de me achar. Tá bom? Muito legal. O povo está agradecendo, dizendo que adorou a Marilene. Obrigado você por estar aqui com nós, estar com nós aqui. E, enfim, falar de astrologia é um presente. A Gi chegou atrasadíssima, mas a Gi é outra querida. A gente vai falar de astrologia kármica por esses dias aí. Ai, que delícia. Vou registrar esse papo também, vai ser muito legal. Muito legal. Muito legal ouvir ela também algumas vezes. E, enfim, eu sou fã de vocês, assim. Eu sou de uma geração depois, né? E eu fico seguindo vocês assim e bebendo. Eu fico seguindo e bebendo da fonte, assim. Eu fico, nossa, como que esse povo saiu abrindo esse mato todo. E é muito legal ter vocês como referência. O seu trabalho é incrível. Eu gosto, assim. Muito bacana. É uma paixão. A paixão eu gosto, assim. Pra mim, esse Urano em conjunção com o Sol, esse processo, assim, de abrir fazer essa ponte, né? Eu lembro que, só para finalizar, eu lembro que teve um amigo, depois virou amigo. Essa clínica em Mariporã, com esse poder aquisitivo que ele tinha e tal, ele estudou na Austrália, especialização, um monte de país, conhece Ronaldo Laranjeira, então tinha um escritório no Tatuapé. Eu insisti muito para falar com ele, eu falei, eu quero entrar nessa clínica. Eu queria muito na clínica. Insisti muito, ele me atendeu. Aí cheguei no escritório dele, a parede não cabia curso, né, especializações e tal. E aí ele me recebeu lá e falou assim, você tem noção? Ele falou bem sério pra mim, você tem noção que eu não tô querendo menosprezar, não, mas eu estudei na Austrália, fiz curso não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e você vem pra cá pra falar pra mim de astrologia? Aí eu já tava preparado pra isso, eu olhei bem na cara dele e falei assim, eu tenho noção, sim. E tanto que eu tenho noção, porque você é uma pessoa séria, e eu preciso de pessoas sérias pra sustentar o meu trabalho. Então por isso que eu te procurei. E eu queria só que você me ouvisse um minutinho, porque eu tinha pegado os dados dele antes, e eu fiz o seu mapa astral, eu queria que você ouvisse só o que eu tenho pra falar. É rápido, é bem rápido mesmo. E ele falou, tá, fala aí. Com aquela postura fechada, né? E aí eu falei do mapa dele, falei um pouquinho da lua, ele tinha a lua em peixes, na casa 10, se eu não me engano. Ele tinha um aspecto forte de Marte, com Plutão. Eu falei daquele Marte, quando eu falei daquele Marte, ele desmontou. Ele abriu assim e falou assim, o que é isso? Eu falei, então, isso aqui é seu mapa astral. Isso aqui quer dizer isso, aqui quer dizer aquilo, aqui quer dizer aquilo outro. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, a semana que vem você volta, eu vou estudar o que é astrologia para poder conversar com você. Olha. E aí eu voltei no outro dia e estava apaixonado por astrologia, e assim a gente começou o trabalho lá e foi uma coisa mais linda. Assim. E aí meu Urano foi. Não precisava nem me pagar mais. Que barato, muito legal. Nem me pagar mais. Mas é isso. Rodrigo, presente, Paty, te ter aqui. Eu te agradeço muito o convite, a oportunidade, poder estar aqui com você, é um presente, ouvir teu trabalho lindo. Te desejo assim muita luz, o teu caminho é muito bonito. Obrigada. Espero que a gente se reencontre presencialmente, né? Eu sou do tipo que gosta
do 3D, sabe? Eu acho muito legal a Vamos sim, tecnologia. também gosto. Abraçar pessoas é muito legal. Vamos tomar os cafés. Eu vou tomar a liberdade depois de cortar esse vídeo um pouco e soltar algumas partes que foi interessante por aí, Fique à vontade. pelo Instagram, Fique à tá? vontade. Se você ver, se vê seu rosto por aí, alguma fala sua que eu achei legal, Fique aí totalmente você não à se vontade. incomode, não. Não, fica tranquilo. Tá bom? Te agradeço. Um beijo grande, agradeço as pessoas, Beijo, a Tati. paciência, a presença e parabéns Sim. pelo trabalho. Boa semana. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, 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 beijo. Beijo, povo. Obrigado por vocês estarem aí. Vamos que vamos.